Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante na vida de qualquer ser encarnado neste globo, ou seja, todos nós, porque a gente vai falar sobre morte, a gente vai falar sobre vida após morte, a gente vai falar sobre desencarne. E talvez num momento muito peculiar que de fato talvez quase todo mundo aqui teve alguma experiência de alguém que tenha desencarnado desde o ano 2020, né? Com a pandemia por Covid-19, houve uma mortalidade expressiva, assim, difusa, né? Pela doença, e muita gente morreu. E essas pessoas todas que morreram, elas são espalhadas em diversas famílias, em diversos locais. Então, certamente foi um tema muito ventilado e que tem sido muito colocado, né? Na própria minha experiência da psiquiatria, eu vi isso acontecer ao longo do processo. A gente vê assim, as consequências, né? Tipo assim, dos processos de morte dentro das famílias, os lutos complexos, inclusive, porque foi uma doença que as pessoas morriam, em que você não podia ter velório, né? Com toda uma série de restrições, foi bem difícil. Isso gerou uma dificuldade psicológica a mais. Então esse é um tema que pertence a todos nós desde sempre, desde que a humanidade existe, desde que a gente começou a reencarnar aqui, e talvez agora tenha um pouco mais de evidência sobre ele. E aí vamos tentar entender assim, o que é que acontece. A grande pergunta aqui desse momento é: o que é que acontece depois que a gente morre? O que é que acontece nesse processo? O que é essa tal de desencarnação? Então tentar entender aqui, tá? Primeira questão: após o desencarne, após a morte do corpo físico, deixamos de ser nós mesmos? Essa pergunta ela é bem estratégica, porque veja, é uma pergunta que eu gosto de fazer às pessoas, inclusive, até no cenário dos atendimentos, assim, tipo, qual é a sua crença? Tipo assim, você acredita em que existe algo além da matéria, que você acredita em vida após a morte? Crer ou não nisso, ou a forma como você crê, percebam que impactam brutalmente a forma como a gente lida com uma série de coisas ao longo de nossa vida. Mas aqui essa pergunta, uma coisa pra gente pensar nessa pergunta é, tipo assim, aqui o pressuposto aqui, todos nós, vocês já estão há 2 anos de ESD, certamente vocês acreditam em vida após a morte. Eu acho que está muito claro para vocês que a vida, a consciência, ela não se restringe ao corpo físico, certo? Então a questão é, a vida continua após a morte, ninguém está discutindo isso, mas quando a gente desencarna, né, quando esse espírito não vai mais pertencer aqui a esse corpo, tipo assim, muda alguma coisa em relação à nossa consciência, à nossa percepção de nós mesmos, deixamos de ser nós mesmos? E certamente que não, tá? E não pelo seguinte, porque o espírito, ele é uma consciência única e individualizada. Vocês estudaram lá no primeiro ano, não sei se vão conseguir lembrar nos detalhes, que a nossa constituição é espírito, perispírito e matéria. Então existe uma coisa chamada matéria, que no nosso corpo físico, existe uma coisa chamada perispírito, a gente vai ter aula só disso nesse ESD 3 também, e existe uma coisa chamada espírito, que é o princípio inteligente, né? Que a gente, assim, grosso modo, a gente fica representando o espírito por uma luzinha, uma energia, né? Que é difícil até de definir. Mas o espírito é a sede da consciência, onde é a nossa própria consciência. Então, o espírito não é uma consciência única e individualizada. Então, nós somos nós em qualquer cenário. O que muda, muitas vezes, é o nível de consciência, o nível de lucidez, o nível de memória até em relação a algumas coisas. E isso é o que a gente vai ver, que eu estando encarnado, eu estando desencarnado, muitas percepções elas vão mudar. Né? Mas aí por outros mecanismos, mas não que eu deixe de ser eu mesmo, que eu passe a ter uma outra personalidade, tá certo? E essa ideia de que sim, a gente continua sendo nós mesmos quando desencarnamos, ela está muito clara nas comunicações mediúnicas. Essa foi uma das grandes contribuições que o Espiritismo trouxe. O Espiritismo, vamos lembrar, ele surgiu pelas comunicações mediúnicas. Kardec, lá, 150 anos atrás, ele começou a observar, começou a catalogar, começou a estudar as comunicações mediúnicas, e essa foi uma das grandes provas iniciais, tipo assim, existe algo além da morte, essas pessoas que morreram, elas continuam existindo, e mais incrível, continuam existindo com os mesmos problemas, as mesmas crenças, as mesmas virtudes e defeitos que tinham quando estavam
estão, entre aspas, vivas. Então, as comunicações mediúnicas são a prova viva de como essa consciência individual, essa consciência única individualizada, ela sobrevive à morte e ela continua no pós-morte. E isso rechaça, isso enfraquece uma teoria que é defendida em algumas filosofias e até indiretamente em algumas religiões tradicionais, o nosso cristianismo clássico, aqui está catolicismo, protestantismo, é a ideia às vezes da teoria do retorno ao todo, né? Eu lembro muito uma conversa, um debate que eu tive uns anos atrás com uma prima minha, né? Que ela é católica e ela advoga a ideia de que quando a gente morrer, a gente vai dormir, né? Ter aquele sono para esperar o juízo final, mas quando a gente acordar, enfim, nesse processo de juízo final, a gente perde a nossa individualidade. Isso é o que ela acredita, segundo ela, foi um padre, né, que colocou para ela essa ideia, e que a gente perderia nossa individualidade, a gente não reconheceria mais quem foi nosso pai, quem foi nossa mãe. Olha que coisa triste, né, tipo assim, eu perder essa identidade, né, é bem complicado. Mas a gente vê que na prática, quando vai estudar a fundo, não faz muito sentido essa ideia de que, tipo assim, eu volto ao todo, né, ao todo universal, e aí eu perco minha individualidade. Não, o espírito ele foi criado por Deus para ele ser um ser individualizado mesmo, e isso cumpre uma função evolutiva também. Ok, outra questão para a gente pensar. Como é que ocorre a separação da alma do corpo na desencarnação? Considerando que ponto pacífico aqui entre nós, de que sim, existe vida após a morte, considerando que o espírito ele continua após a morte de forma individual. Tá, mas então vamos pensar agora no momento ali, tá? Do momento do desencarne, no momento da morte. Como é que ocorre essa separação? Considerando que quando estamos encarnados, existe uma união da alma ao corpo. Então, na morte vai haver uma separação. Como é que ocorre essa separação? A separação ela é análoga à reencarnação, ou seja, ao processo do renascimento. Inclusive, é a beleza do ciclo, né? Tipo assim, a gente renasce, a gente vive, passando inclusive por várias etapas da nossa vida orgânica, biológica, psicológica, e a gente desencarna em algum momento. Então, o processo de desagregação, ele guarda alguma semelhança com o processo de renascimento, de reencarnação. Ele é, de certa forma, análogo, que é o quê? No processo de renascimento, existe uma ligação gradual molécula a molécula do perispírito com a molécula do corpo físico. No processo de desencarne, acontece o contrário, um desligamento gradual, molécula a molécula. Então, veja que não é algo tão simples, né, como apertar um botão. Né? Por isso, a gente vai ver na literatura, e vamos discutir isso em algumas aulas, assim, como esse processo ele pode ter determinadas implicações. Né? Tá, mas aí o que causa então o processo de morte? O que é que dispara a morte? O que é que faz eu dizer que uma pessoa está morta ou não? Pensando nessa realidade do espírito. Tem uma questão interessante, pode parecer até uma coisa óbvia de certo ponto de vista, mas às vezes confunde muito nossa cabeça, que é o seguinte. O que faz o corpo físico morrer, de você dizer, essa pessoa faleceu, ela está morta, não é que o espírito saiu do corpo. Olha só que interessante. Não é a saída do espírito do corpo, mas o contrário. O corpo primeiro ele falece tipo assim, não é o espírito que sai primeiro, né? Questão cronológica mesmo. Não é o espírito que diz assim, eu vou sair, vou me mandar desse corpo porque já deu, vou-me embora para o mundo espiritual, pronto, e o espírito saiu do corpo, o corpo morreu. Não é essa a sequência. A sequência é, o corpo falece, o corpo entra em processo de colapso orgânico, e isso, a morte do corpo físico, gera uma condição inóspita para o espírito, e é como se o espírito precisasse ser expulso desse corpo. Não é uma expulsão repentina, como a gente viu, tem a coisa da molécula a molécula, mas é esse o processo. Então, não é a decisão do espírito sair do corpo que causa a morte, tá? Então, é a falência do corpo pela extinção do fluido vital. A gente também foi tema lá do ESD 1, fluido vital é, digamos, uma espécie, grosso modo, de energia que anima os corpos físicos, o nosso corpo material, e é uma espécie de bateria que a gente recebe quando a gente renasce. E quando esse fluido ele vai-se embora, é o momento que o corpo entra em colapso orgânico e ele morre. E esse fluido, infelizmente, existe em forma de a gente gastar ele um pouco mais rápido, e muitos de nós acabamos vivendo uma vida em desequilíbrio e morrendo antes do tempo que estava programado. Isso é o que André Luiz chamou lá do suicídio involuntário ou suicídio indireto.
Mortes violentas e suicídio é uma questão à parte, um ponto de alerta. Por quê? Nesses casos acontecem algumas peculiaridades. As mortes violentas, acidentes, homicídios, né? E o suicídio em particular, a gente vai ver uma questão aqui sobre suicídio, elas geram um problema, porque assim, o corpo ele falece rapidamente, né? Organicamente ele entra em colapso de forma de uma hora para outra, digamos assim, e isso gera uma perturbação significativa para o espírito. O processo de desencarne pode ser mais complicado aqui nessas situações. E aí vamos ver mais alguns detalhes do processo de desencarnação, então. Alguns princípios, digamos assim. Um ponto importante, a velocidade do despreendimento ela é proporcional ao estado moral. Olha que coisa interessante. A velocidade com que o meu espírito vai se desprender do corpo físico no momento que o corpo físico morre, a partir do momento que o corpo físico morre, ela é proporcional ao estado moral. Mas como assim? Percebam que no processo evolutivo a gente evolui em duas direções. A gente evolui intelectualmente e a gente evolui moralmente. Isso foi uma coisa que vocês estudaram bastante lá no ESD 2, nas leis morais. O processo de evolução moral ele está relacionado a um processo de desmaterialização ou desapego à matéria. Quanto mais moralmente, quanto mais amadurecido, eu gosto de usar muito essa palavra de amadurecimento, porque eu vejo que é muito uma questão disso, o processo de moralização. Então, quanto mais amadurecido o espírito está, menos apegado à matéria, menos ligado à matéria ele está, tanto psicologicamente, como inclusive bioenergeticamente. Então, esse espírito já mais evoluído, quando o corpo dele morre, é muito mais simples para ele se desprender, porque é como se o perispírito dele não fosse tão dependente, não fosse tão ligado àquele corpo físico, entende? Então, por isso que a velocidade é proporcional ao estado moral. Quanto mais apegado à matéria, quanto mais atrasado moralmente esse espírito mais complicado é o processo de desagregação. Então, como eu estava acabando de comentar, a relação direta com o nível de apego à vida material. Olha a nossa responsabilidade aqui e olha a questão da causa e efeito, né? Tipo assim, a vida que a gente leva, né? A forma como a gente lida com a nossa vida, os valores que a gente cultiva, vai interferir até no nosso processo desencarnatório, ali naquele processo de desagregação espírito-corpo, né? Então, o melhor dos mundos é o quê? Você tem uma morte natural e um baixo nível de apego à matéria. Vai ser um processo tranquilo, suave na nave. O seu desencarne vai ser o ideal, né? Quando você tem aqui a união dessas questões, tá? E lembrar que o desenlace nunca é brusco. Lembra que eu acabei de comentar aqui, suicídio e mortes violentas é um processo mais complicado porque a morte do corpo físico ela é brusca, isso sim, verdade. Nós podemos matar nosso corpo físico de uma forma brusca, certamente que sim. Mas mesmo assim, essa desagregação, ela não é brusca. Então esse é o descompasso que acontece, é o problema das mortes bruscas. Porque o corpo morre bruscamente, mas o espírito é como se o espírito não tivesse conseguido se preparar para aquele desenlace. Então, a melhor morte é a chamada morte natural. O que é a morte natural? É a morte de velhice. Fulano morreu de quê? Não, morreu de velhice. Ele tinha 95 anos, né, e tal, já tinha tal e tal doença e morreu em casa, de boa, né? Essa é a morte legal, assim, né, que costuma, tende a ser mais tranquila. Claro, depender também desse nível da questão moral, né? Outra questão interessante, tá? Especificamente sobre a morte natural. O despreendimento, ele começa antes da parada cardíaca. E por isso que eu estava acabando de comentar, a morte natural é muito legal, porque existe um preparo, o próprio espírito, o nosso próprio espírito, ele vai se preparando, né? Tem todo um processo de preparação que já vai acontecendo para facilitar. Então, quando o indivíduo está num processo de morte natural, né? Inclusive, eu até estendo morte natural aqui, olhando isso aqui, tá? Até para mortes que podem não ser tão naturais assim. Por exemplo, o indivíduo, essa imagem provavelmente retrata aqui
uma pessoa, eu não tenho certeza, mas no século XX, pessoal, assim, até o início do século XX, a tuberculose era uma doença que matava muito, a gente não tinha tratamento e tal, e as pessoas morriam muito jovens. Isso para dar um exemplo de doenças infecciosas que matavam pessoas jovens, né? A gente passou no século XX por uma absurda revolução na medicina em termos de tratamento das chamadas doenças infecciosas. O tratamento das doenças infecciosas, o melhor controle, seja através dos antibióticos, dos remédios, da melhora das condições de higiene e das vacinas, vamos lembrar que as vacinas é uma invenção mais concentrada no século XX, ela causou uma revolução absurda na expectativa de vida das pessoas. A expectativa de vida das pessoas há 100 anos atrás era muito baixa, o pessoal morria com 30, 40 anos, pegava uma tuberculose, morria de coisas que hoje são muito simples de a gente tentar pelo menos tratar, controlar. Então, por exemplo, a pessoa morrer nos seus 30, 40 anos de uma doença infecciosa, grosso modo, a gente pode pensar que não é morte natural. Pô, a pessoa morrer tão jovem, morte natural é uma pessoa mais idosa, né? Mas vamos entender, vamos expandir esse conceito de morte natural para as doenças assim que não são acidentes nem suicídio, né? Mortes por doenças, né? Doenças mais subagudas, crônicas, né? Então, assim, ou seja, é tipo assim, é como se você consegue prever, né? Se você, eu digo assim, o seu espírito ou a equipe que está ali assistindo consegue prever que você vai desencarnar daquela doença, naquele estado, você tem toda uma preparação. Então, nessas mortes que eu estou falando, que não são por acidentes ou por suicídio, o processo de desprendimento começa antes da parada cardíaca. A parada cardíaca é o ato final da morte do corpo físico. O coração parou, morreu. Teoricamente, coração parado é igual à morte do corpo físico. Mas aí o desprendimento, a desagregação molécula a molécula do perispírito e do corpo físico, ela começa um pouquinho antes da parada cardíaca na morte natural, né? E aí o problema aqui estão nas mortes súbitas, né, gente? Eu já venho falando aqui que a morte súbita, e até um adendo aqui, né? Eu tô tentando dividir aqui os tipos de morte, né? Pra gente raciocinar melhor. Então eu tava falando aqui, vamos pensar morte natural, todas as causas de morte que não são violentas, né? Mas tem uma categoria aqui que eu deixei de fora, eu já estou esquecendo, que é esse quadrinho aqui, tá? Que são as chamadas mortes súbitas por causas não violentas. O que é uma morte súbita por causa não violenta? Um exemplo clássico, muito comum nos dias de hoje, AVC e infarto, coração, né? A pessoa tá lá, de boa, na lagoa, e de repente começa a sentir uma dor no peito e tal, e horas depois ela tá no hospital e ela morre lá, né? Ou morre de repente, achando, um infarto fulminante, um AVC, uma dor de cabeça, um aneurisma, né, na cabeça, arrebentou ali e tal, um sangramento. Então essa é uma morte por uma doença orgânica, né? Não foi uma causa externa, não foi um tiro, não foi uma facada, não foi um atropelamento, mas é uma morte súbita, percebe? Tipo assim, você tinha ali um nível de funcionamento aparentemente normal, você tinha uma vitalidade e de repente você vai e morre, né? Claro que algumas dessas mortes são programadas, outras nem tanto, mas essas mortes também elas são problemáticas para o espírito. Não são desencarnes muito tranquilos em boa parte dos casos. Por quê? Porque também é uma morte súbita, é uma morte repentina do corpo físico. E sempre quando houver morte repentina do corpo físico, vamos lembrar, existe a possibilidade de uma perturbação, de um processo mais complicado de desenlace, diferente de uma morte mais gradual, né? A morte por um câncer, né? A morte por outras coisas. E aí que eu estava falando, pode ser mais complexo e demorado, e muitas vezes é necessário o auxílio de uma equipe especializada de espíritos para ajudar nesse processo de desenlace. Tá? Ok. Uma outra questão central aqui da nossa conversa de hoje: como se sente o espírito na transição da vida corporal para a espiritual? Veja, a gente está discutindo, a gente está vendo como é que o espírito fica, depois, assim, a questão da individualidade do espírito depois da morte. A gente estava vendo agora o processo do desencarne, como é que é esse processo, né, o detalhe, como é que o tipo de morte influencia, etc. Agora vamos passar para essa questão aqui. Como é que se sente o espírito na transição da vida corporal para a espiritual? Agora o nosso foco aqui de entendimento tá, beleza. Meu corpo físico morreu, eu estou desencarnei aqui, me descolei do corpo físico, me desenlacei, né? Me desprendi. Tá, e agora? Esses primeiros momentos da vida pós-desencarne, como é que são? Quais são os sentimentos, quais são as minhas sensações, tá? Vamos tentar entender algumas questões aqui. Primeiro, que uma palavra-chave nesse processo se chama perturbação, né?
Aí a gente pode pensar, pô, mas estava acabando de falar, tipo assim, não, mas se for morte natural, né, é mais tranquilo. Na verdade, a gente, vamos lembrar que a gente estava conversando sobre o processo do desencarne, o processo do descolamento, do desenlace, do desprendimento. Aqui eu estou falando o quê? O desprendimento aconteceu ou tá terminando de acontecer, como é que esse espírito se sente? E aí, perturbação, infelizmente, no nosso nível evolutivo aqui, digamos assim, para a nossa média aqui, perturbação é uma coisa que acaba acontecendo, tá? Mas assim, a perturbação no sentido de que é um certo choque, tá? Vamos combinar que assim, a gente tá aqui encarnado, adaptado ao corpo físico, beleza. Tipo assim, passar pro lado de lá não é algo tão simples como pular, como atravessar uma rua, certo? Porque o nível vibratório é diferente, tem uma série de questões envolvidas que geram uma perturbação, uma espécie de confusão, digamos assim. O detalhe é que o tipo de perturbação, a intensidade e a duração aí vai ser proporcional a uma série de coisas, tá? É um estado de confusão mental meio que natural, meio que normal em todo o processo de desencarne, como eu disse, na média de nós aqui, porque nós somos espíritos ainda atrasados, habitamos um planeta de provas e expiações, tá certo? Isso aqui não se perturba a espíritos bem adiantados em outros planetas, tá? Mas a discussão é a nossa realidade aqui. Eu, você, todos nós aqui, tá? Essa perturbação, duração é variável, como eu estava acabando de comentar, depende do estado moral e psicológico. E quando tem moral e psicológico, porque de fato você pode ter aspectos diferentes aqui, tá? Você pode ter um espírito um pouco mais evoluído aqui, mas que o processo de morte dele, até às vezes por uma questão provacional, foi envolvido por uma série de dificuldades. E ele pode se perturbar, mesmo ele sendo já mais maduro moralmente, mas ele pode se perturbar um pouquinho mais, tá certo? Ok, morte súbita, esse sempre é um capítulo especial aqui, né, pra gente entender. E na morte súbita, o que é que o espírito sente, né? E ó, violento ou não, tá? Morte súbita é uma categoria mais ampla, tá certo? As mortes violentas, suicídios, homicídios, acidentes, entram dentro da morte súbita, mas existem mortes súbitas que não são violentas. Exemplo, infarto, AVC, tá certo? Morte súbita. O que é que acontece? Qual é a problemática da morte súbita em relação ao estado do espírito no pós-desencarne? Primeiro que acontece isso aqui. Isso aqui é um negócio danado, pessoal. Ó, existe uma maior ilusão, um maior risco de ilusão de estar vivo, certo? Isso aqui, quem trabalha em sessão mediúnica, né? Se algum de vocês aí estiver fazendo o curso de mediunidade, tiver estudado sobre mediunidade, a gente vai falar sobre mediunidade também muito nesse ano, vocês vão ver que isso aparece muito nas comunicações. O espírito chega para se comunicar através do médium e ele acha e ele não se ligou, ele não caiu a ficha dele que ele está desencarnado, certo? E isso aqui, de fato, é mais comum nesse tipo de morte. E por quê? É um mecanismo bioenergético também. Como o corpo ele parou de funcionar de forma súbita, esse processo de desenlace é como se ele ainda estivesse acontecendo, né? Ele é mais turbulento, então isso facilita esse tipo de ilusão. É bem problemático. E o momento que o espírito se liga que ele não está mais entre os chamados vivos, rola um trauma às vezes bem complicado do ponto de vista psicológico. Mais uma vez, um princípio básico, como a gente viu lá no processo do desencarne, as complicações, sofrimentos desse espírito no pós-desencarne imediato, eles vão depender do estado moral e psicológico, tá? Tudo converge um pouquinho para isso, tá? Ok, e uma outra questão, uma outra categoria especial. A gente estava vendo as mortes súbitas, né? Mas aí eu destaco a categoria especial, que é a categoria dos suicídios. E o suicídio, de fato, é um capítulo muito peculiar em qualquer estudo que a gente faça no espiritismo, porque tem muitas questões bem particulares em relação ao suicídio. No suicídio, o suicídio é um grande problema para o espírito, mas um grande problema. E se realmente, se a gente conseguir entender com clareza todas as implicações que um suicídio tem na vida de uma pessoa, a gente conseguir incorporar isso com muita clareza na nossa alma, um entendimento claro e concreto disso, olha que assim, mesmo que estejamos muito deprimidos, isso vai ser uma ajuda boa para a gente não cometer suicídio, porque assim, é o tipo da coisa que multiplica por muitas vezes o problema desse espírito. Sendo que quando ele tentou se matar, ele estava tentando resolver um problema. As pessoas que tentam se matar, via de regra, elas estão tentando aliviar sua dor. Elas estão tentando, enfim, acabar com aquela dor, porque elas não aguentam mais.
É uma atitude, muitas vezes, de desespero. Só que o problema ele vai piorar, certo? E aí, olha só. O que é que acontece com o suicídio, tá? O espírito que comete suicídio, ele tende a ficar ligado ao corpo. E essa ligação, ela pode durar o tempo que duraria a vida interrompida. Olha o tamanho do problema, tá? E por que isso acontece, pessoal? Isso aqui não é questão de um castigo divino, não, tá certo? Tipo assim, você se matou agora, você vai sofrer, fique ligado ao corpo para sentir o corpo. Não é por isso. Isso aqui é um mecanismo bioenergético e psicológico. Porque, vejam, o suicídio, ele tem um grande problema que você se mata, tá? O seu corpo, muitas vezes, ainda com bastante fluido vital, e quanto mais jovem é o suicídio, pior é esse aspecto. Lembrar que o fluido vital é aquela bateria que a gente recebe, tal, que ela vai se acabando ao longo do tempo, e que em algum momento ela se acabe e o corpo morre. Essa é a morte mais natural. O suicida, ele se mata cheio de fluido vital, então esse corpo, ele não está em condições energéticas de se desintegrar, vamos dizer assim. Então, o vínculo que prende o espírito ao corpo, ele ainda é muito forte, porque de fato a força desse vínculo, ele também depende de fluido vital. Quanto mais fluido vital você tem, maior a força da ligação. Então, o desenlace é muito complicado, muitas vezes não consegue acontecer ao longo de anos. E aí a gente poderia pensar, uma dúvida que pode surgir uma vez, tá, e se eu morrer do infarto, não é o mesmo mecanismo? O cara morre do infarto aos 40 anos, cheio de fluido vital, né? O cara é jovem e tal, e aí não deveria acontecer o mesmo problema? Só que aí entra o aspecto psicológico da coisa. Como é que um indivíduo que suicida, ele desencarna? Ele desencarna num estado psicológico péssimo. Antes de cometer suicídio, ele está num estado de desequilíbrio enorme. E aí quando ele comete suicídio, a coisa piora, porque quando ele se liga que ele não morreu, a sensação de culpa e de desespero, ela é elevada à máxima potência. Então, esse estado psicológico desfavorável, ele faz ainda mais que o espírito não consiga se desligar do corpo. Entende? Então, esse processo aqui é que complica a vida do cidadão, porque ele fica, de fato, ele se sente ligado ao corpo, e é uma descrição comum dos suicidas nas comunicações, eles sentem o corpo se decompor ao longo dos anos. É um negócio terrível. Bem complicado, tá? Sensações de decomposição, então, é uma realidade para os espíritos. E o estado psíquico, como eu estava acabando de comentar, é o que piora, é o que potencializa essa perturbação, tá? Então, os sentimentos prévios que esse suicida tinha, vamos lembrar que assim, 99% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum transtorno mental, diverso, né? A maioria dos casos é transtorno de humor, depressão, mas pode ser outros transtornos, esquizofrenia, transtorno por uso de drogas, enfim. Então, ele já tinha um distúrbio, um desequilíbrio emocional muito intenso. E esses sentimentos prévios, eles ficam em evidência ainda mais forte, né? Culpa, esse é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. É esmagador. E é pela culpa, inclusive, os umbrais da vida, as zonas inferiores, elas existem por causa da culpa dos espíritos, né? Então, assim, é sempre muito difícil, né? Essa realidade do suicídio, tá? E aí fica a questão, né, diante de tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, de como é esse processo de desencarne, quais são os fatores que influenciam esse estado, como é que ele acontece, né? Qual é a vida, em que vida nós estamos investindo? Para onde a gente está direcionando nossa energia nesta existência? Isso aqui é uma questão fundamental. Isso aqui, pessoal, toca na ideia de propósito de vida. Se tem uma coisa que cada um de nós precisa estar atento é por que eu estou vivendo? Ou melhor, para que eu estou vivendo? O que é que me faz estar no mundo? O que é que dá sentido à minha vida? Isso é o que se chama de propósito de vida. E nós que estamos estudando o Espiritismo, que fomos chamados a estudar o Espiritismo, que é essa demanda que surgiu em nós, e cada um aqui deve ter uma história própria, por que está aqui no ESD, por que buscou o Espiritismo, cada um deve ter uma história muito peculiar, certamente, em relação a isso. Nós temos uma responsabilidade muito maior, porque a gente tá tendo acesso a esse conhecimento revolucionário, que é o Espiritismo. O Espiritismo nos dá ferramentas impressionantes, poderosíssimas, para que a gente consiga construir, para que a gente consiga viver esse propósito de vida, né? Então, boa parte da humanidade, poder me arriscar que a maioria da humanidade não consegue responder essa pergunta, tipo assim, eu estou vivendo aqui por quê? Qual é meu propósito de vida?
né? E muitos de nós talvez não consigamos responder, mas essa é uma busca que a gente precisa construir e precisa ter muita clareza. E essa clareza não pode ser só a nível racional, porque isso é um problema também de muitos espíritas, né? A gente estuda, a gente entende, a gente racionaliza, cara, isso acontece por isso, isso e isso, mas aí a gente não consegue conectar no nosso coração. E aí quando nós passamos pelas dificuldades, a gente tem muita dificuldade de colocar em prática esses ensinamentos. E a gente vai ser provado, e faz parte do nosso processo evolutivo. O conhecimento que a gente adquire, ele precisa ser colocado em prática, né? Ele precisa fazer sentido. Então a gente precisa prestar muita atenção para onde a gente está direcionando a nossa energia, quais são os valores que estamos cultivando, qual é a nossa escala de hierarquia de prioridades nessa vida. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele escreveu: a vida corporal tão limitada amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? É essa visão da vida futura que a gente precisa ter, mas não aquela visão assim, não, porque quando lá no futuro tudo vai dar certo, né? Eu vou ser recompensado, né? Aquela visão religiosa clássica do paraíso, né? Não, vou, né, seguir firme aqui, porque no futuro, não, tipo assim, a certeza da vida futura, o entendimento da vida espiritual, ele precisa dar suporte às nossas ações aqui e agora, da gente conseguir construir, da gente conseguir transformar o mundo, da gente agir nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Ok? Então assim chegamos ao